A maior parte das pessoas cai nessa conversa de gente que aponta uma série de maus papas ao longo da história da igreja, que teria havido papas terríveis que fizeram atrocidades, mas não sabem dizer o nome de um, ou no máximo um ou dois. Isso significa o quê? Significa má fé. Houve maus papas? Houve. Mas eles não são, de modo algum, a maioria. Quais foram os maus papas? Eu vou listar aqui aqueles papas ruins, aqueles papas que tiveram má vida, aqueles papas que mancharam com a sua conduta pessoal, não é? Não que mancharam, mas que envergonharam o papado. Bom, se a gente pega todos os 9 primeiros séculos de história da igreja, o que nós percebemos é a maioria dos papas, ou uma grande parte deles, foi santos, ou se não foram santos, foram papas de virtude. Nós chegamos então ao final do século IX e nós temos um mau papa, o Papa Estevão VI, louco. O século X também deu alguns papas de vida vergonhosa, não é? Papa Sérgio III, segundo. Papa João X, terceiro. Papa João XII, quarto. No século seguinte, nós tivemos, no século XI, um dos piores papas da história, de fato, o Papa Bento IX. Algumas pessoas falaram o nome dele, 5. Que foi papa 3 vezes. Depois de Bento IX, séculos XI, XII, XIII, XIV, primeira metade do XV, somente papas de vida exemplar. Chegamos então no problemático século XV. Nós temos 2 papas de má vida. Inocêncio VIII, sexto, e Alexandre VI, sétimo. Chegamos então no século XVI. Houve no século XVI alguns papas que tiveram vida ruim antes de serem papas. Alguns falaram dele. Papa Júlio II e Papa Paulo III. Mas enquanto papas tiveram uma vida exemplar. Sem nada a se dizer contra. Séculos XVI, XVII, XVIII, XIX, todos, 20, todos eles papas de vida e de conduta irretocável. Ao longo da história da igreja, nós podemos encontrar 7 pontífices que foram, de fato, homens de má vida. Vou repetir. Estevão VI, João X, João XII, Sérgio III, Bento IX, Inocêncio VIII e Alexandre VI. Portanto, existem alguns boatos a respeito da vida dos papas Paulo II, do Papa Sisto IV e do Papa Júlio III. Boatos. Mas vamos considerar que esses boatos sejam verdadeiros. Somamos então 10. Quantos papas houve? 266. Mas vamos supor que houve alguns outros que tiveram má vida, mas que esconderam bem, né? De 10 vamos supor que teve uns 5 aí que eram pecadores horríveis, mas que a história não registrou, que esconderam bem. Aumentamos para 15. Não, mas se quiser aumentar, 20. Bota mais 10, 30. No universo de 266. Ao longo de 20 séculos, 2000 anos, se nós encontrarmos 10 homens de má vida, é muito. Dez é muito, porque 7 nós temos certeza que tiveram de fato má vida. Se a gente quiser aumentar um pouco, aumentar, ainda vai continuar pouco. Vocês podem falar, mas 10 papas de má vida é realmente pouco? É pouco sim, sabe por quê, pessoal? Porque se você
olhar para dentro de você mesmo com humildade e com olhos fitos, não é, naquilo que você tem de pior, que cada um de nós temos de pior, você verá o quão miserável é o ser humano. A miséria humana, as tentações às quais nós somos submetidos. E que nós caímos. 10 homens em um universo de 266 homens ao longo de 20 séculos, enfrentando as mais distintas realidades e contextos históricos. Se nós encontramos 10, 15, 20, se vocês quiserem, homens de uma vida, é pouco, porque a natureza humana é decaída. A absoluta maioria dos papas ou foram santos, né, cerca de 70, 80, mas a absoluta maioria foram homens virtuosos, que muitas vezes não tiveram bons pontificados, é verdade. Agora eu não estou falando desses, não. Agora eu estou falando daqueles cujos pontificados não foram como poderiam ser. Isso de fato aconteceu mais vezes, né? Agora, o que eu estou dizendo aqui é que essa história de que houve de que papas péssimos, do ponto de vista moral, isso foi raríssimo. E se a gente encontra 10 em 266, não tem explicações humanas. Só há uma explicação. A única explicação são as palavras de Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quando vocês ouvirem falar isso aí dos maus papas, vocês perguntem para a pessoa. Que maus papas foram esses? Os nomes, provavelmente as pessoas não saberão. E o que eles fizeram de tão terrível? Porque essas pessoas não saberão.